Meus amados irmãos, meus amigos, povo de Deus, a Igreja do Senhor, quero nesta noite cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, dizer que é um momento de alegria da gente poder se reunir, mesmo em tais circunstâncias, para exaltar o nome do Senhor, porque de fato Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. E nós vamos iniciar o nosso culto de hoje louvando a Deus com um dos nossos hinos do Inário Novo Cântico 21. De Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for, tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei, sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Após esse cântico, nós queremos nos colocar diante do Senhor em oração de louvor, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória. Oremos. Nosso amado Deus, nosso querido Pai, nesse instante, meu Deus, quando reunimos no Teu nome para a adoração do Senhor, nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome porque Tu és o Deus glorioso, o Deus tremendo, o Deus poderoso, aquele que é capaz de suprir com todas as nossas necessidades e acudir-nos em momentos difíceis nas nossas vidas. E é por isso mesmo que nós queremos Te agradecer nesta noite, Te louvar, porque Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que nunca esteve ausente, o Deus que nunca se ausentou dos nossos problemas, das nossas desventuras, das nossas dificuldades,
é um Deus presente. E por isso nós queremos te louvar nesta noite, te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Queremos, ó Deus, te louvar, porque tu és o Deus da nossa salvação. Que nessa noite nós estejamos com o nosso coração aberto para exaltar o teu nome, porque só tu mereces todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória, porque nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos mais uma vez louvar a Deus. Desta feita, nós vamos, através da leitura do Salmo 90, eu quero que você possa estar também abrindo a palavra de Deus para que possa acompanhar essa leitura. Eu gosto muito desse salmo escrito pelo profeta Moisés, inclusive um dos salmos mais antigos das Escrituras Sagradas, que tem uma mensagem tremenda para os nossos corações. Pois assim está escrito, ele escreve: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou é havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus esteja abençoando e colocando no seu coração essa palavra lida. E eu quero que a gente reflita aí sobre o versículo 7 e 8 que diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E Moisés tinha uma experiência da parte de Deus para dizer palavras como estas. E, pois bem sabemos que diante de Deus ele não podia se esconder. E eu refletindo sobre tudo neste versículo 8, quando ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Porque na realidade os olhos do Senhor estão em todo lugar.
presente em cada circunstância, situação. Então Ele nos vê. Diz o salmista que Ele nos cerca diante, né, pela frente. Enfim, Ele nos contempla a cada instante, a cada momento. E sabe quando pecamos, quando ofendemos a sua santidade. Eu convido nesse momento você para orar comigo, confessando a Deus as nossas debilidades. Nosso Deus, nosso Pai, diante de Tua face, diante de Tua presença, colocando o nosso coração. E sabemos, ó Deus, que como ser humano, como alguém que nasceu na iniquidade, assim como já dizia Davi, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Pecamos às vezes, mesmo como pecadores remidos, mas nós sabemos, ó Deus, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E que nesse momento, Pai, a Tua graça seja dispensada a cada um de nós. E que possamos ter a certeza de que de Ti podemos encontrar o perdão como quando confessamos contritamente, sinceramente, porque não podemos nos esconder diante do Senhor. Dá-nos o perdão pelo amor de Jesus, é que nós oramos e agradecidos. Amém. Muito bem, vamos com mais um louvor, desta feita o hino de número 71 do nosso hinário Novo Cântico, 71, Perdão, Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar você para abrir a palavra de Deus. Se você está com a Bíblia e pode abrir nesse momento, para a gente abrir no Salmo mais conhecido das Escrituras Sagradas. E você sabe que Salmo eu me refiro, né? Salmo escrito pelo rei Davi, que é o Salmo de número 23. Então ele diz assim neste Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para
todo sempre. Deus possa estar abençoando, aplicando em nosso coração esta palavra. Amém. Vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos nos colocar perante o Senhor e dizer muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor tem uma palavra para tantos quantos estão nos escutando e nos ouvindo nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa falar de forma tremenda a estas pessoas. Traz o entendimento desta palavra. Usa-me como canal, como instrumento nas Tuas mãos, para que essa palavra não seja minha, mas seja Tua, e que ela possa ter um lugar acessível em cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meu amigo, eu quero refletir nessa tarde, nessa noite, aliás, no Salmo 23. E a base que eu busco para falar, apesar de eu ter lido a versão revista e atualizada no Brasil, de João Ferreira de Almeida, mas eu quero falar baseado na versão Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu achei assim uma tradução um pouco bem mais antiga do que a versão atualizada, mas que chega bem mais perto daquela mensagem mais original. E por isso eu quero me deter na explanação nesta versão. E eu quero introduzir, trazendo aqui as palavras do comentarista Matthew Henry, e ele diz uma coisa interessante, introduzindo esse salmo. Muitos dos salmos de Davi estão cheios de reclamações, mas esse é cheio de confortos e de expressões de prazer na grande bondade de Deus e na dependência dele. Pois bem, quando a gente analisa este salmo, medita nele, reflete nele, e a gente se depara com uma tremenda mensagem que representa de fato o bom pastor. Eu sou pastor. E quantas vezes me sinto tão pequenino, tão pequeno, e que aos meus olhos não existe nenhuma dignidade de ao menos eu ser chamado de pastor. Porque quando a gente estuda a respeito deste salmo, sobretudo do cuidado que tem o bom pastor, que se refere à pessoa de Deus, e se comparando a gente na qualidade de humano, então a gente fica muito a desejar, pois somos pequenos demais, somos indignos. Mas aprove o Senhor a nos colocar na frente do seu rebanho para conduzir o seu povo. E assim é que nós louvamos a Deus pelo fato do nosso chamado. Mas trazendo as palavras de Matthew Henry aqui, falando justamente sobre este salmo, quando ele alude ao consolo, ao conforto, à graça dispensada às ovelhas do Senhor, e que é de fato tremendo, é poderoso quando a gente contempla
a graça, a bondade e a misericórdia do Eterno, que não tem abandonado o seu povo em momento algum. E é por isso que eu quero trazer um tema para que a gente possa meditar sobre ele. O cuidado do pastor. O cuidado do pastor. E nós queremos trazer alguns aspectos deste cuidado. E o primeiro dele é o cuidado divino nas adversidades. Isto está muito bem retratado nos versículos 1, 2 e 3. E o versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Evidentemente aqui ele está se referindo à pessoa do Eterno, do Deus, do bom pastor, do sumo pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E interessante, meus irmãos, quando nós refletimos sobre tais palavras, e evidentemente quando nós devemos ser como ovelhas, e quando se trata de ovelhas, precisamos ser ovelhas inofensíveis, mansas e ao mesmo tempo quietas, silenciosas perante os tosqueadores. Nós devemos conhecer a voz do pastor e ao mesmo tempo segui-lo. E ainda assim, quando ele considera que Deus é o pastor, pelo menos Davi sabe disso, ele tinha essa consciência, eu e você precisamos ter essa consciência. E ele podia dizer corajosamente: nada me faltará. E eu e você, será que nós podemos dizer assim também? Precisamos sim. Que não temam sofrer a fome aqueles que são supridos por Deus e têm, na realidade, como seu alimentador, meu irmão. Mas está implicado do que está expresso. Não só nada me faltará, mas eu serei sustentado com qualquer coisa que eu precise. E eu não tiver tudo o que desejar, eu posso concluir que isso não é adequado para mim, ou que não é bom para mim, ou ainda que eu terei isto na hora certa. Então, isso reflete muito bem nas palavras do salmista: nada me faltará, nada me faltará. E quando se trata de nada me faltará, isto não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que ele não tivesse seus desejos. Antes, que todas as suas necessidades seriam de fato satisfeitas. Se temos o temor de Deus, nada nos falta. Se não o temos, embora tenhamos a própria realeza, somos os mais pobres de todos os homens. Então a Bíblia de Genebra, refletindo sobre este aspecto, nada me faltará, então ela traz esta reflexão. Isto não quer dizer que ele não tem desejos, antes que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Se temos o temor de Deus, então nada nos falta. Se não o temos, embora tenhamos a própria realeza, somos os mais pobres de
todos os homens. Porque na verdade falta tudo, porque não temos Deus. E eu entendo aqui que quando Davi dizia nada me faltará, porque ele tinha Deus. Deus na realidade estaria suprindo todas as suas necessidades. Seja quais forem essas necessidades, o Senhor estaria suprindo. E no versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o caminho que nós geralmente enveredamos quando estamos na dependência de Deus. Ele nos guia, portanto, nesses verdes pastos. Deus não nos guia por pastos que nos levem ao pecado, que nos levem ao afastamento de sua presença, mas os seus pastos são sempre pastos verdes. Lugares em que eu possa de fato depender dele, refletir sobre ele, aprender dele, viver para ele e com ele. Então, precisamos ter essa consciência que ele está de fato nos guiando às verdadeiras águas tranquilas. E quando ele nos guia de fato às águas tranquilas, ele também refrigera a nossa alma. E ao mesmo tempo nos guia pelas veredas da justiça. Isso quando estamos na dependência de Deus, a gente pode sentir de fato, meu irmão, minha irmã, que nós estamos debaixo desse cuidado do Senhor. E é por isso que nós podemos dizer com toda a certeza, com toda a plena convicção, que o cuidado divino está sobre nós em todas as circunstâncias. Por isso nós podemos dizer: o cuidado divino está sobre nós nas adversidades. Que seja nos momentos difíceis ou não, que seja nos momentos tenebrosos ou não, ele está presente em toda a atmosfera da nossa vida neste mundo. Mas o segundo aspecto que nós queremos refletir nessa noite está contido nos versículos 4 e 5, que fala sobre o cuidado divino nos perigos. Vou repetir: o cuidado divino nos perigos. O versículo 4 diz: ainda que eu andasse, na versão corrigida fiel, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando nós estamos no mundo, assim como Davi também estava, vivendo momentos difíceis, tenebrosos, perseguido pelos seus inimigos, porque Davi era um homem de guerra. E assim ele enfrentou muitas batalhas duras, tenebrosas na sua vida. E evidentemente que ele menciona aqui o vale da sombra e da morte. E quando se trata do vale da sombra da morte, nós sabemos que a maioria dos estudiosos levam em consideração que Deus tinha de fato trazido a Davi conhecimento preciso para andar neste vale. E que Davi conhecia bem os territórios de Israel. E então, portanto, ao escrever o salmo mais conhecido da Bíblia, para exemplificar a confiança em Deus,
em um momento difícil na sua vida. Ele lembra-se de um vale chamado Adumim, conforme Josué capítulo 15, versículo 7, que está situado na fronteira de Judá, que liga Jerusalém a Jericó, conhecido também como Ladeira de Sangue, em um caminho de aproximadamente 27 quilômetros, com uma depressão de mais de 1.000 metros descendo de Jerusalém. As sombras são formadas devido às grandes escarpas que cercavam o caminho. E se mesmo nesse lugar é aquele que naturalmente Jesus utiliza para ilustrar, portanto, a parábola do bom samaritano, daquele homem que cai nas mãos de salteadores. E é claro, meu irmão, que existiam muitos ladrões e salteadores, portanto, naquela estrada, que se escondiam nos rochedos e em cavernas escavadas, na espera de uma oportunidade para roubar aqueles que passavam por esse caminho. Levando em consideração que Jerusalém sempre teve seu comércio ativo e em evidência. Então, quem descia de Jerusalém trazia consigo coisas de valores. Aqueles, naturalmente, que subiam, possivelmente levavam dinheiro ou coisas para trocas. Mas, de fato, era um vale muito assombroso, que, na opinião de muitos, seria esse o vale da sombra e da morte. E Davi poderia, nesse momento, estar, quando o momento que eu digo, o momento em que ele escreveu, ele podia estar se referindo a este lugar. E a gente sabe que o perigo, ele sempre é iminente e ao mesmo tempo suposto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu estivesse correndo o risco de morrer, na linguagem de Davi, ainda que eu estivesse no meio dos perigos, profundo como um vale, escuro como a sombra, e terrivelmente a própria morte, ou melhor, ainda que eu estivesse sobre a detenção da morte, tivesse recebido a sentença de morte para mim e tivesse toda a razão do mundo para olhar para mim mesmo como um homem que está morrendo, ainda assim eu estava tranquilo, assim já dizia Matthew Henry comentando esse texto. E a gente sabe que esse deve ser o papel de todo aquele que crê em Cristo, daquela pessoa que teme a Deus, daquela pessoa que anda com Deus, daquela pessoa que tem a verdadeira segurança da sua salvação. E nós vamos encontrar, meus irmãos, sobretudo nessa pandemia que estamos vivendo, o temor assolando, tomando conta de muita gente, É nesse momento que nós precisamos alimentar a nossa confiança em Deus. E uma caminhada, meu irmão, pelo vale, eles não se perderão neste vale, mas alcançarão em segurança as montanhas, especiarias no outro lado. E essa consciência que a gente precisa ter, porque a gente sabe que do outro lado nós vamos nos
encontrar no rio da vida, onde podemos descansar para sempre nos braços do Eterno. A morte é a rainha, portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, dos terrores. Mas não para as ovelhas de Cristo. Elas de forma tremem diante, portanto, dela. Não mais do que uma ovelha marcada para o abate. E até mesmo no vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Nenhuma dessas coisas pode, de fato, abalar a ponto de destruir com a vida da pessoa que está em Cristo Jesus, da verdadeira ovelha. Note, meu irmão, meu amigo, um filho de Deus conhece os mensageiros da morte e recebe a sua intimação com uma segurança santa e serenidade, portanto, na sua mente. A criança que mama pode brincar sobre o buraco dessa áspide. E a criança desmamada, que pela graça é desmamada desse mundo, pode colocar a sua mão sobre essa toca do basilisco, lançando um desafio santo para a morte. Então, o apóstolo São Paulo gritou de forma veemente, lá na sua epístola aos Coríntios, a sua primeira epístola: ó morte, onde está a tua picada? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E evidentemente que a gente sabe que o nosso Deus, Ele nos leva, portanto, a um caminho verdejante, e que em meio aos perigos, às conturbações da vida, podemos sentir de fato a mão potentosa do Senhor. Ele não só os levará, mas o confortará também, meu irmão, quando eles mais precisam de consolo, de conforto. A sua presença os consolará, porque já dizia o salmista: porque tu estás comigo. A tua palavra e o seu espírito os confortarão. A sua vara e o seu cajado, fazendo alusão, portanto, ao cajado do pastor, ou a vara sobre qual as ovelhas passam geralmente quando elas são contadas, conforme Levítico capítulo 27, versículo 32. Ou ao cajado com que os pastores espontaneamente e os leva para a defesa, portanto, dos cachorros que poderiam dispersar ou preocupar, portanto, as ovelhas. E um conforto para os santos na condição de filhos de Deus, quando eles chegam perto, portanto, da morte. O fato de que ele irá repreender o inimigo, que ele os guiará com o seu cajado e os sustentará com a sua vara. O Evangelho, já dizia Matthew Henry, o Evangelho é chamado de o cetro da fortaleza do Senhor, conforme muito bem exemplifica o Salmo 110, o versículo 2. E eu quero aqui trazer uma ilustração trazida no comentário do Salmo 23, pelo comentarista Russell
Champel, e falando sobre Roberto Rick, e ele diz o seguinte: meu irmão missionário evangélico, primeiramente no Zaire e mais tarde no Suriname, conta a história da morte de sua sogra, e quem ele nunca conheceu, mas a esposa dele, que era apenas uma menina na época, estava presente na ocasião do falecimento. Ela morreu no Congo, atualmente Zaire, vítima da peste negra. Por longo tempo, a família havia labutado ali, mas era essencialmente ignorada pelos motivos, tais como situações que não eram tão aceitas pelos nativos que viviam naquele lugar, que não tinham nenhuma inclinação para recebê-la. Foi então que sua mãe, que era chamada, portanto, a mãe da família, ficou muito enferma, doente, e veio ao mesmo tempo falecer. O pai da família escavou um tronco como se fosse, portanto, um caixão de defunto. E o corpo morto da mulher foi posto naquele lugar. Os nativos estavam ao redor, enquanto a família do missionário conduzia seu próprio culto fúnebre. Os nativos observavam cena incomum: o homem branco sepultando sua esposa na floresta africana. A esposa de meu irmão sendo então apenas uma criança, leu as escrituras de pé sobre o tronco que servia ali de caixão. Ainda que naqueles momentos, antes que este fosse baixado no buraco cavado no solo, os nativos acompanhavam tudo com olhos bem admirados. Em especial, a pequena menina lendo a Bíblia, de pé sobre aquele caixão, aquele mortuário da sua mãe. Então foram proferidas as bênçãos finais, e o tronco foi, portanto, baixado à terra. Logo havia ali conversações por todas a parte, por aquilo que aconteceu. Um dos presentes ao funeral dirigiu então ao missionário e disse: sabíamos que sua religião era boa para viver. Preste atenção nisso. Sabíamos que sua religião era boa para viver, mas não sabíamos que ela também era boa para morrer. Ao descobrir que a religião evangélica também era boa para morrer, eles abriram o coração para a nova fé. O bom pastor fez isso tornar-se uma realidade. Quando morremos, vamos para aquela noite boa. Então é isso que de fato acontece com aqueles que andam ainda pelo vale da sombra da morte. Então, a religião evangélica
A fé evangélica, a crença evangélica, ela é boa para se viver, mas muito mais para se morrer. Porque São Paulo expressa muito bem isso na sua epístola aos Filipenses, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao mesmo tempo, quando ele fala lá na sua epístola também aos Gálatas, que diz que estava crucificado com Cristo. Não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia nele, e aquele viver que ele tinha aqui, ele vivia pela fé no Filho de Deus que havia se entregado por ele. Então, meu amigo, meu irmão, esses perigos que nós comumente enfrentamos, eles fazem parte da caminhada. Mas precisamos ter a consciência, a ciência que teve Davi. Mesmo andando pelo vale da sombra da morte, ele não temeria o mal algum, porque sabia que o Deus estava com ele, o Senhor estava com ele. Finalmente, em terceiro lugar, eu quero destacar aqui, o cuidado divino, ele é permanente, conforme o versículo 6. E diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a versão corrigida fiel. A versão atualizada diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem. Comentando esse versículo, Matthew Reiner, ele diz que o quão seguramente ele conta com a continuação dos favores de Deus, conforme o versículo 6. E ele disse no versículo 1, nada me faltará. Mas agora, ele fala mais positivamente, com mais compreensão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A sua esperança eleva-se à sua fé. E de fato, essa fé, ela é fortalecida, sendo de fato exercida. Observe o que ele promete para si mesmo, o que? Bondade e misericórdia. Todos os rios de piedade fluindo da fonte, misericórdia que perdoa, misericórdia que protege, misericórdia que sustenta, misericórdia que supre. Então, essa é, portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a companhia do Eterno. A sua continuidade, elas me seguirão todos os dias da minha vida, até o último deles. Pois quem Deus ama, Ele ama até o fim. A sua constância, todos os dias de minha vida, pontualmente, como a chegada do dia. Isso é pleno direito se afirmar que, tendo, portanto, meu irmão, minha irmã, a bondade e a misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida na terra, quando eles acabarem, eu me retirarei para um mundo chamado melhor, a fim de habitar na casa do Senhor por longos dias, conforme a tradução da revista atualizada, para todo sempre. Isso traz uma conotação, portanto, de vida eterna.
na casa do Pai lá em cima, onde na realidade existem muitas mansões que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Com que eu tenho ou estou muito satisfeito com o que eu espero ter. Eu fico ainda mais satisfeito. Tudo isso. E o céu também. E então nós serviremos ao bom mestre para todo sempre. E eu quero trazer aqui também as palavras de Champlin, comentando este versículo, quando ele diz, para todo sempre, uma fiel tradução de nossa versão portuguesa, referindo-se à situação histórica da composição. Os longos dias, conforme a outra tradução, tratam espiritualmente da alegria eterna no céu ou do céu. O tabernáculo eterno é assim que a transitória existência terrena nos conduz à permanência, portanto, da vida eterna. E o Dirac Kender, ele comentando esse versículo também, ele diz assim, sendo, porém, a lógica da aliança divina não permite terminação do seu compromisso com os homens, conforme indicou nosso Senhor, conforme Mateus 22, versículo 32. O entendimento cristão, portanto, meu irmão, dessas palavras não os torce. Nem morte, nem vida pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Trazendo aí, portanto, as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, quando fala ali do cântico da vitória. Os dois últimos versículos parecem ser a linguagem de um sacerdote que estava retornando do cativeiro para viver no templo e servir a Deus pelo o resto da sua vida. Assim também, os crentes, meu irmão, minha irmã, tendo vivido seu cativeiro no qual estamos avançando. E este salmo é o pleno de esperança e alegria. Vale, portanto, a pena ser alguém que, de fato, represente um homem espiritual. E que, de fato, entendamos isso, para que possamos ter a verdadeira convicção para ter, de fato, uma vida melhor na presença do Senhor. E eu quero finalizar esta palavra nesta noite, deste salmo tão maravilhoso, tão precioso. Um salmo que talvez muitos tenham dentro das suas casas Bíblias abertas neste salmo. Pessoas que citam este salmo, sem muitas vezes refletir na sua verdadeira mensagem, e que ele, de fato, alude um verdadeiro compromisso com Deus, uma fé em Deus, confiança plena no eterno para poder viver melhor neste mundo, encarando as diversidades da vida, os desalentos, os desencantos, por que não dizer as pandemias, as doenças, o Covid-19, com Deus na frente. E o que é melhor? Você, como filho de Deus, em vez de estar se reclamando, em vez de estar murmurando, você precisa
chegar junto àquelas pessoas que estão temerosas, que estão sofrendo. Ler este salmo para elas e refletir sobre a sua verdadeira mensagem. Ter esse Deus como guia, como sustentação. Não somente como proteção, mas como certeza para uma vida na eternidade, porque isso, na implicação, denota que precisamos ter essa confiança de que uma vida eterna que haveremos de ter, porque a Bíblia diz que isso aqui tudo é passageiro. Tudo é transitório. Então o pecado não nos traz, portanto, a satisfação que gostaríamos que ele trouxesse, mas não traz. Pelo contrário, ele só traz prejuízo. Imagine o pecado na vida do crente. O pecado na vida do crente é terrível. É uma desgraça. E nós temos essa consciência. Então, em vez de confiar no pecado, em vez de fazer a vontade do pecado, fazer a vontade de Deus. Essa, de fato, é melhor. E eu concluo trazendo aqui 3 implicações deste salmo que servem de lições para as nossas vidas nesses dias que estamos vivendo. Primeiro, precisamos ter a consciência de que o cuidado divino nas adversidades não tem interrompimento, é contínuo, é permanente. É contínuo, é permanente. E a palavra de Deus está dito lá no livro de Josué, e também trazendo para o livro, portanto, aos Hebreus. A promessa é esta: nunca jamais te abandonarei, também nunca jamais te deixarei. É uma segunda lição que serve como implicação para a gente, é que, conforme explicita aquilo que nós entendemos, é que não existe lugar de perigo para que o cuidado de Deus não esteja presente. Deus é fiel em todas as suas promessas para os seus filhos. Ele cumpre com aquilo que ele diz. E uma linda promessa está lá em Josué, e também retratado, portanto, em Hebreus, quando diz assim: nunca jamais te abandonarei, porque nunca jamais te deixarei. É esse Deus presente que continua com você, continua comigo. Mesmo nos momentos deploráveis e cruciantes, ele se faz presente. Terceira lição: devemos permanecer acesa nossa chama de que o cuidado divino é permanente. Findando esta vida, Deus já tem o lugar certo nas mansões celestiais para nos colocar. Por isso Jesus diz em Mateus 23, capítulo 25, versículo 23, quando ele propôs a parábola dos talentos, para aquele servo que havia sido fiel, cumpriu aquilo que estava no querer do Senhor. Disse Jesus. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que isso esteja presente na minha vida e na sua vida. E que eu e você aprendamos a viver na dependência de Deus, seja qual for a circunstância. Seja no momento de pandemia, seja no momento de bonança, mas que a gente aprenda a viver na dependência de Deus. E você que ainda não é crente em Jesus, você que ainda não é salvo, que não tem certeza da vida eterna, quem sabe tem até caminhado pelo vale da sombra da morte, mas tem temido, tem ficado com muito temor, com muito medo, porque quem sabe lhe falta a graça, a misericórdia de Deus. Receba o Jesus como seu Salvador. Creia no sacrifício da cruz. Creia que
O sangue dele pode purificar de todos os seus pecados, lavar completamente a sua vida e lhe levar para uma vida na presença de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos louvar a Deus com o cântico do hino de número 109, o Bom Pastor. E logo após este cântico, nós estaremos orando e impetrando a bênção. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Após a mensagem deste cântico, que é muito salutar, muito confortadora para nós também, nós vamos orar. Ore comigo, curve sua cabeça e ore comigo. Pai do céu, em nome de Jesus, nós nos colocamos nessa noite no teu altar. E queremos te pedir perdão por muitas vezes murmurarmos, até fracassarmos, duvidarmos do teu poder, da tua graça, bondade e misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, por não sermos aquelas pessoas que precisaríamos ser. E muitas vezes temos fraquejado na fé. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a andar nas tuas veredas, a sermos guiados pela tua justiça. Dá-nos graça para enfrentarmos todas as adversidades da vida. E que nós possamos confiar plenamente, alimentar a fé. O exercício direto e diário
para uma vida na dependência tua, Senhor. Tem compaixão daqueles que estão vivendo momentos deploráveis neste instante. Aqueles que estão ouvindo a tua palavra agora. Tem misericórdia delas. Fortalece a fé. Dás alegria, uma comunhão contigo. Perdoando seus pecados, sarando as suas enfermidades. Dando, ó Deus, a elas a graça e o fortalecimento para que possa viver uma vida na tua dependência, no cuidado do sumo pastor. É isso que nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dará paz. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida. Estamos em lockdown nesses 2 finais de semana e por isso estamos trazendo essa mensagem através do YouTube, nesse domingo e também no próximo domingo. Mas no outro próximo, Deus quiser, estaremos retornando ao templo com a graça do eterno Deus. Louvamos a Deus por todos os nossos irmãos da IPITA, ou seja, da Igreja Presbiteriana de Itaparica, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, dos presbíteros, dos nossos diáconos, do nosso irmão Diego Antunes, da sua esposa, nossa irmã Sofia, a Clarice, que está aí, que Deus possa estar abençoando ricamente a todos e que Deus possa cobrir com as mais ricas bênçãos dos céus. Amém.